Boa noite, engenheiros. Eu sou engenheira civil, me chamo Rúbia Ronca, eu tenho só 27 anos, formei em 2018 na Faculdade Católica, fazem 7 anos que eu trabalho com gerenciamento de obras, tá? Sou pós-graduanda em Light Steel Frame, na primeira turma, lá no ITE, em São Paulo. E a partir do mês que vem, sou pós-graduanda em gestão de projetos aqui da Univem. Eu vim compartilhar um pouquinho do meu conhecimento no steel, da minha trajetória na engenharia que está começando, incentivar vocês, tá? Que realmente isso que o professor falou aqui é não desistir, cara. Não desiste, porque tem mercado para todo mundo. E eu ouvia de muitos alunos falando assim: a gente vai tudo ficar desempregado. A gente tudo vai trabalhar fora da engenharia. Eu falei, eu me recuso a trabalhar fora da engenharia. Algum ramo eu vou trabalhar, tanto sacrifício, tantos cálculos, tantas noites estudando, grupo de estudo para dar certo, para conseguir aprender o trem da integral tripla. Eu falei, eu preciso trabalhar na engenharia. E graças a Deus está dando certo. Estamos aí, na nossa área. Então, fazem 7 anos que eu trabalho com gestão de projetos e 3 anos que eu conheci e mergulhei no steel frame de cabeça. Abandonei todo o resto e falei, vou aprender esse trem, que tem muito preconceito. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Como eu estou falando aqui com técnicos, com profissionais, quero saber, vocês realmente já ouviu, já pesquisou ou dizer, sabe a diferença do drywall pro steel frame? Alguém sabe? Alguém já viu? Alguém conhece? Ou é tudo igual? Porque usa a placa de gesso acartonado? Porque tem a ferragem igual drywall? Igual um forro de gesso, igual uma parede provisória? Que é o que eu enfrento aí no mercado, o que eu tenho que explicar para os nossos clientes, que eu tenho que explicar muitas vezes para um cliente que quer fazer um pavimento superior, só que a casa dele não foi projetada para isso, e aí o steel é uma ótima solução porque é leve, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Steel como prédios comerciais, de múltiplos pavimentos, mediante a cálculo, é uma ótima solução, mas também é uma solução para um problema. Para um problema de um cliente que quer fazer uma ampliação, que quer fazer uma obra em 2 meses, que quer fazer um outro andar e a casa dele já não tem altura. O steel, então, vem para solucionar alguns problemas que a gente tem, que a gente se depara no nosso cotidiano. Então, vamos começar. A diferença de drywall para steel frame. Steel frame, o perfil dele aguenta carga. O drywall não é estruturado, não aguenta carga. O steel aguenta vento, calculado, tá, gente? Tudo que eu falo de steel frame é mediante a cálculo, igual concreto armado, igual aço pesado. Então, steel frame aguenta cargas. Então, a gente pode trabalhar com ele estruturalmente. O drywall não. Até o perfil é diferente. É aço leve? É aço leve. Só que ele é dobrado, ele é engenheirado para ser resistente, para no conjunto da obra, do projeto, da especificação, ele aguentar as solicitações que a gente precisa dele, tá? Então, vamos lá, Light Steel Frame.
Nós trabalhamos com perfis usinados, galvanizados, com espessura até 3 milímetros, tá? Depois disso, já não é mais o light steel frame. Aí a gente já é aço, é obra de aço, tudo, mas aí a gente já coloca como aço pesado. Então, até 3 milímetros, a gente classifica como light steel frame. Aqui é só algumas fotos de uma obra em Marília, até se vocês quiserem, que eu fiz pela RFS Engenharia, tá? Como hoje eu sou engenheira da RFS Engenharia, que está patrocinando o evento, eu deixei só a imagem ali dela, tá? Da obra que a gente fez com ela, e tem uma ampliação também. Então, vamos lá. Steel frame é aço leve, até 3 milímetros a chapa dele. Nós trabalhamos com perfil, pode ser engenheirado ou não engenheirado. O que é isso? Perfil estrutural engenheirado. Ele vai vir da fábrica no tamanho que eu preciso. Eu preciso de 12 metros, o meu perfil vai vir com 12 metros. Eu preciso de 11 metros e 43, ele vai vir com 11 metros e 43. Preciso de o perfil, o nosso painel tem perfil de 0,70, de 70 centímetros, ele vai vir com 70 centímetros. Ele vai vir com, onde vai cada parafuso, vai vir já com o furo do parafuso, o rebaixo do parafuso, para não marcar na placa. Vai vir os feixes de cada painel que forma a minha parede, vai vir todos juntos. Isso são os perfis engenheirados. Mas nós também podemos trabalhar com stick frame. O que é o stick frame? É outra coisa? Não, é steel frame também. Também tem cálculo, também tem detalhamento. O perfil também é até 0,3, até 3 milímetros. Só que você compra os perfis, corta e faz a montagem em obra, tá? O stand que nós temos aqui foi stick frame. Então, vieram barras de 6 metros. Os montadores estavam com o projeto de cada parede. Então, eles sabiam que na treliça teria 10 diagonais com 40 centímetros. Então, ele cortou o perfil de 60, 10 diagonais de 40 centímetros e foi montar. Qual que é a dificuldade? O parafuso pode marcar na placa, porque o perfil não vai vir com rebaixo e tudo mais, mas, sabendo trabalhar, fazendo certinho, dá muito bom. Tá aí, ó, tá dando muito bom. Tá? Funciona. Geralmente é para obras menores que a gente faz stick frame. É uma ampliação de uma sala. Eu tenho 2 paredes de 6 metros quadrados cada uma. A gente utiliza o stick frame. Se não, a gente prefere os perfis engenheirados, tá? Vamos dar sequência aqui, que eu pulei uma parte. Desculpa. Então, essas são as 2 metodologias do steel. Muitas empresas utilizam no corpo, na estruturação do steel, uma madeira chamada OSB. É uma placa de madeira que ela é treliçada, tratada, tem 50 anos de garantia. Muito bom. E usa como um elemento estrutural. Eu, só nesses 3 anos de engenharia, na pós-graduação, não gosto de usar ele como elemento estrutural, tá? Por quê, Rúbia? Porque eu não gosto. Já vi patologia, porque a gente foi pesquisar, a gente consegue deixar o aço sendo por si só estruturado, sem precisar de um outro elemento para fazer a estruturação, e por um simples motivo. Se der, é madeira, OSB é madeira, com todo o tratamento, com garantia de 50 anos da LP, que é a única empresa que faz. E se der problema? O OSB
Em cima do USB vem meu fechamento externo, que é a placa cimentícia. E se der problema? A minha parede inteira pronta. Como eu troco o USB? E até eu conseguir trocar, vou abrir minha casa, vou abrir minha parede, quanto isso vai custar para o meu cliente? Como vai ser a troca desse USB? Tem solução? Tem. É mais caro? Não, não é mais caro. Deixar o aço estruturado por si só não é mais caro do que colocar o USB, tá? Então, nós podemos ou não usar o USB, que também tem função acústica e térmica. E fechamento externo, nós temos placa cimentícia, o EIFES, que é um isopor, que aí a gente não usa o USB nunca com o EIFES. Sind, e tem um material que eu gosto muito, que é uma inovação, que é a placa de Glass Rock. Ela é uma placa de gesso acartonado, que é a que a gente fez um fechamento ali, depois se vocês quiserem dar uma olhada. É uma placa de gesso acartonado com fibra de vidro. Ela é externa. Antes da gente, essa casa que vocês estão vendo, a gente fez o fechamento dela externa tudo com Glass Rock. Execução é melhor, ela é mais leve, mais fácil de trabalhar. Os montadores se saíram bem melhor na Glass Rock do que na placa cimentícia, por facilidade, por peso, né, que ela é mais leve. E a gente fez os ensaios, ficou 10 dias mergulhado na água, 2 dias no sol e mais 5 dias mergulhado na água, sem nenhum tratamento. E a sua resistência, suas características físicas e mecânicas não se alteraram. Então, é uma ótima solução. Até para quem faz beiral externo, no lugar de usar a placa cimentícia, que é pesado, que é ruim, que você tem que usar uma estrutura um pouco mais pesada, usa Glass Rock. Em garagem, que molha o forro de gesso e estraga o gesso acartonado e tudo mais, eu recomendo a Glass Rock, é uma ótima inovação, tá? E fechamento externo, aí nós temos o tratamento de superfície, que chama Base Coat, tá? Então, para entender, o steel frame consiste aço, fechamento externo, OSB opcional, que a RFS Engenharia, a Rubia Ronca, não especifica como elemento estrutural, OSB, placa cimentícia, Sind, EIFES ou a Glass Rock, e tratamento de superfície, que é o Base Coat, estruturado com uma tela de fibra de vidro. Fechamento interno no steel frame. Pode usar OSB no fechamento externo. Para que usaria o OSB no fechamento externo? Nós usaríamos o OSB no fechamento externo para um conforto térmico e acústico melhor e fixação de coisas, que é um grande problema aqui no Brasil. As pessoas perguntam, mas como eu vou pendurar minha televisão no gesso acartonado? Mas como eu vou colocar um quadro? Então, para facilitar para os nossos clientes, podemos usar o OSB, porque aí ele usa a bucha de madeira que ele conhece e faz a fixação de forma livre, né, nas paredes que ele precisa, e o conforto térmico e acústico. Rúbia, se não tiver OSB, como eu penduro? Eu não posso pendurar nada? Pode. Hoje nós temos bucha para gesso, chama Togglebolt, e tem buchas que aguentam até 120 quilos por ponto. Tá? Então é só usar o material correto para cada material. Você pode pendurar? Pode. Inclusive, eu vou pendurar amanhã um quadro ali, só para vocês testarem, com a Togglebolt, para vocês verem. Amanhã vocês vêm ver, eu vou colocar um quadro ali, no stand. Porque
E não tem OSB, tá? O stand é só com placa de gesso, que é da forma que eu gosto mais de trabalhar, que você fica mais livre, manutenção é melhor e tudo mais. E no corpo, no meio da parede de steel frame, nós temos lã de térmico acústico, lã de PET, lã de vidro ou lã de rocha. Eu gosto de especificar ou a lã de vidro ou a lã de PET. Como nós estamos trabalhando uma construção sustentável, eu gosto da lã de PET, mas ela estava salgada esses dias o preço. Essa aqui está aí a lã de PET. Então, para o meu cliente, pode ser a lã de vidro. Por que eu prefiro essas duas do que a lã de rocha? A lã de rocha, com o tempo, ela vai escorregando, ela vai pesando. Então, você vai acabar tendo um acúmulo de lã na parte inferior da parede e a parte de cima vai ficar sem. Então, a sua proteção térmica e acústica não vai ser tão eficiente como no começo da construção, da vida útil da sua edificação, tá? Tem outra opção também, que no Brasil ainda é muito caro, que é a espuma de poliuretano, tipo a espuma expansiva que nós usamos. Então, só que aqui no Brasil ela está bem cara. Nos Estados Unidos, ela é linda de trabalhar. Você vem com compressor, já teia ela e está lindo, durabilidade e o desempenho dela é bem melhor, bem mais eficaz, com um custo baixo. Mas aqui no Brasil, essa ainda não é a nossa realidade. Estamos engatinhando no steel frame aqui no Brasil, tá? Mas tem clientes que pagam pelo conforto, tá? Então, essa é a composição do steel frame. Como a gente trabalha com as nossas tubulações, com as nossas passagens de cano de PVC, de esgoto, a parte elétrica. Os nossos perfis vêm com alguns pré-furos de serviço, que é onde eu consigo passar conduíte de elétrica, sem precisar fazer um novo furo. Consigo passar tubulação 3/4, até 3/4 eu consigo passar nesses furos de serviço. Mas nós temos tubulação de 50 para válvula de descarga, nós temos saída de esgoto e dreno de ar-condicionado, que ela é pequenininho, mas às vezes não bate nos furos de serviço e tudo mais. O que a gente faz? A gente fura a alma do perfil, como a gente tem um exemplo ali, e passa as tubulações. A gente não corta o perfil por inteiro. Por que a gente não corta o perfil por inteiro para passar qualquer tubulação? Porque o cálculo do steel frame é igual ao alvenaria estrutural. As nossas cargas são caminhadas pelos perfis. Então, eu preciso ter uma linha de perfil para as minhas cargas passarem. Quando eu corto o meu perfil por inteiro, eu estou deixando um ponto fraco ali. Provavelmente, quando a minha edificação se movimentar, ali vai ter uma patologia. Vai ter uma fissura na placa, que eu não vou conseguir sanar. Alguma coisa vai nos proporcionar. Talvez não ali no ponto que você cortou, mas um pouco mais distante naquele painel, na junção de um painel com outro, você vai ter uma patologia. Então, a gente não faz esse corte por inteiro do perfil. E se tiver muita tubulação, muitos furos adicionais na nossa estrutura, a gente tem que recuperar a área de aço. Como? Colocando um perfil para reforçar, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se vocês forem se depararem com alguma manutenção em steel frame, alguma coisa assim, tomem cuidado com isso, tá? Então, passei mais ou menos, só para vocês entenderem a composição do steel. Agora eu vou falar de alguns pontos do steel frame. O steel frame é leve,
Vou falar das qualidades primeiro, que eu gosto, que eu sou apaixonada por esse trem, então vou falar das qualidades, dos pontos positivos primeiro. Deixa os negativos para depois, a gente resolve. Ele é leve, então a nossa fundação, dificilmente a gente vai ter uma fundação com estaca e tudo mais. Geralmente, radier ou sapata corrida, fundações rasas que a gente chama, né? Muito difícil a gente vai ter se tiver as brocas, sapata corrida e tudo mais, vão ser de 5 metros, algo assim, só para estabilizar devido ao terreno, porque ele é muito leve. Dificilmente a gente vai ter estacas acima de 5 metros, tá? Nessa metodologia. Isso, estou falando de obras residenciais, comerciais, até 2 pavimentos. Depois disso, aí é mediante a cálculo. A gente vê a carga total, a utilização e define a fundação. Mas a fundação vai ser bem mais leve do que uma edificação de alvenaria, tá? Fundações, então, rasas, custo mais barato nas nossas fundações, agilidade na execução, manutenção, que eu gosto muito de falar isso. Quando a gente trabalha com profissionais habilitados no steel frame, que conhecem o steel, a manutenção é mais prática, porque você consegue cortar o material e reutilizar o mesmo material, tá? Então você vai lá, corta o gesso onde você vai mexer, faz a sua manutenção e consegue voltar a mesma placa que você retirou no mesmo local, faz as emendas e pouca sujeira, manutenção prática, tá? Outra qualidade é o custo-benefício hoje da obra viabiliza. Por quê? É mais barato, Rúbia? Nem sempre. A gente trabalha para ficar o mesmo preço da alvenaria, né? Então, o mesmo preço da alvenaria, a gente trabalha para o steel frame sair. Porém, quando você vai fazer a verbação dessa obra, você tem desconto no INSS que você paga lá na Receita. Você tem um desconto. Por quê? Porque ela é uma obra industrializada. Então, o aço que você comprou, que já veio da indústria e tudo mais, é abatido. Dá uma diferença boa. Alguns casos até zero. Porque se você fizer ela 100% sustentável mesmo, usar land pest, pegar o certificado das indústrias e tudo mais, você consegue averbar ela como uma obra sustentável. Você conseguiu, Rodrigo? Não? Ah, sim. Aqui ele tem o posto, né? Realmente, falta essa orientação. Por isso que eu divulgo, falo para todo mundo. Vai construir em steel frame, guarda as notas, pede o certificado para a indústria, porque dá uma diferença boa. Nisso, nas contas, a gente já economizou, então já ficou mais barato que a alvenaria. Concorda? Se a construção a gente deixa no mesmo preço da alvenaria, na averbação você já economizou e já ficou mais barata a obra. Por isso que eu falo, a obra de steel frame é mais barata que de alvenaria. Isso é lindo. Mão de obra é um ponto positivo e um ponto negativo para a gente transferir das coisas boas para as coisas tristes do steel. A mão de obra para o steel frame, ela tem que ser uma mão de obra especializada. Ela tem que ser uma mão de obra que fez um curso, que aprendeu, que se especializou nisso. Culturalmente, aqui no Brasil, isso é muito difícil. Por quê? Porque nós temos excelentes pedreiros, mas pedreiros muito bons que aprendeu com o pai, com o tio. Foi aprendendo, começou quando era criança, na adolescência, foi se aperfeiçoando e ficou muito bom. No steel não dá. Não dá, no steel não dá para o gesseiro falar, sei fazer, porque ele faz drywall. Não dá para a gente bater o olho e falar assim, faz demais, isso eu faço. É só parafusar. Não dá, gente.
A mão de obra ela tem que ser especializada. Por quê? Parece Lego. O meu diretor da RFS Engenharia, ele falou isso para mim. Ele falou, Ruby, mas é fácil demais. Por quê? Porque ele viu o primeiro projeto de steel frame. Vem lá, cada parede da casa tem um nome, cada parede dessa tem um detalhamento falando que qual peça vai aqui, qual peça vai a cada 40 ou a cada 60, onde vai cada peça. Ele falou, é só parafusar, Rúbia. E a gente paga caro na mão de obra, porque não é muito barata a mão de obra de steel especializada. Mas é muito fácil. Eu falei, Rafa, não é assim. Por quê? Beleza, você monta. Mas você já tem que montar o seu perfil, o seu painel, no esquadro. Como você faz isso? Tem as manhas que você tem que ir lá no curso, o professor pegar, montar com você um painel, colocar no esquadro. Ah, tudo bem. O painel eu faço esquadro no chão e a gente monta. Ok. E para levantar e para aprumar esses painéis, também tem técnica. E no steel, se você não levantar o painel no esquadro, se você não for constituindo as paredes no esquadro e no prumo, não tem reboco que acerte não, gente. Sua parede vai estar lá. E lembra que a gente falou da alvenaria estrutural? Que o steel frame é igual, a carga, a distribuição de carga é igual, o caminhamento de carga, para a gente pensar, é mais ou menos igual? Então, se a minha parede está fora do prumo e eu tenho um pavimento superior, eu vou conseguir deixá-la alinhada com a parede de baixo para fazer o caminhamento de carga? Vou conseguir deixar meus perfis alinhados? Vai cair? Pode cair. Se não cair e der tudo certo, não foi tão grande isso, nós vamos ter as patologias sempre. E não corrige. Isso é um defeito. Não corrige. Parede fora de esquadro, parede fora de prumo, principalmente se tiver um pavimento superior, a gente vai ter um problema. Se está tudo certo, não vai cair, não tem nenhum perigo para ninguém, nós vamos ter patologia. Vamos ter que conviver com a parede ali, que você olha, tem uma ondulação na placa. Tem uma fissura. Do lado externo, fissuras nos nossos acabamentos, a nossa textura. Então, a gente vai ter que dar manutenção com mais frequência, para não entrar água dentro da nossa estrutura, para não infiltrar, para não ter problema de infiltração. Por isso que a nossa mão de obra tem que ser especializada. Esse é nosso calcanhar de Aquiles. Esse é um dos maiores problemas do steel frame. Eu não sei se vocês já viram alguma obra de steel aqui em Marília, se alguém já falou para vocês e tudo mais. Nós temos obras boas, tá? Nós temos obras bem-sucedidas. Tem uma no Jardim Aquários, que eu participei, na outra empresa que eu executei, na verdade, na outra empresa que eu trabalhava. Tem a obra na Avenida República, que está boa também. Tem o projeto Semear, que é uma ONG. Hoje essa obra está impecável, está boa, mas ela deu um trabalho, ela levou 2 anos para ser feito. Então as construções inteligentes e rápidas, que é o steel frame, já caiu por terra. Por quê? Mão de obra não especializada, foi lá, ergueu as ferragens, e o pessoal da Smart veio, que o projeto era deles, eles doaram, fizeram com um preço bem mais em conta para a ONG, que é o projeto Semear, ali no Cavalari. Falou, gente, vocês vão ter problema com isso. Então aí teve que parar, veio outra empresa, desmontou os painéis, reestruturou, ergueu de novo, ou seja, é um problema. Então, mão de obra, gente, não pense que o gesseiro faça de steel frame.
Não caia nessa bobagem, tá? Vocês, como profissionais, procure alguém qualificado, que se especializou nisso, pergunta uma obra que fez, porque esse é um dos nossos maiores problemas, tá? Um dos maiores problemas do steel é a montagem, é o segredo, porque projetar, os engenheiros vão projetar direito, não vão colocar em risco o seu CREA, não vão. É capaz eles subdimensionarem do que deixar faltando aço. Mas e na montagem? E se você não conseguir executar de acordo com como deve ser, com a especificação do projeto, é o que dá problema em 80% das obras. Em 80% das obras é isso. Os outros 20, 10 pode ser projeto e os outros 10 a parte de manutenção, que aí entra com os nossos clientes, que acaba deixando, não fazendo manutenção e tudo mais, e aí também complica a vida, né? Mas isso é tanto na alvenaria como no steel frame, tá? Então, mão de obra, por favor, gente, sempre mão de obra qualificada. Eu falei, os meninos que montaram aqui, eles estão em treinamento ainda. Eu falo, João, você ainda não tá bom. Não pega a obra, João, não pega, que ainda falta um caminho para andar. Mas ele já fez curso com a arquiteta e os montadores lá de Minas, aí ele já voltou, aí a gente fez um curso com ele aqui, ele já participou da montagem dessa casa que está passando com vocês, veio os meninos, os profissionais para montar, e ele participou para ir pegando, como ajudante, para ir pegando o jeito, para ir pegando as manhas, as técnicas, né? Que os meninos passam, participou, e aí ele veio fazer aqui. Aí eu falei, João, mas você não vai fazer sozinho, vou mandar o Herbert com você. E o Herbert veio e montou com ele. E eu tive que fazer por videochamada, por vídeo, mas a Joyce veio aqui para ver e para dar toda a assistência. A Joyce é minha assistente, linda, maravilhosa, engenheira também, futura engenheira. Forma esse ano. É isso que eu peço encarecidamente para vocês. Não acho que qualquer pessoa faça steel frame, tá? Eu vou bater nessa tecla sempre. Outros cuidados com o steel frame. É parede de divisa. Como eu posso fazer steel na parede de divisa? Pode. Normal, pode fazer. Você só vai tomar alguns cuidados. Ela é encostada em uma alvenaria? Você não pode deixar a alvenaria ter contato com aço. Você não pode deixar entrar água entre a alvenaria e o steel frame. Então, a sua vedação, o jeito que você vai colocar rufo e tudo mais, tem que ser extremamente detalhista, extremamente pensado. E é isso que eu quero falar com vocês. O steel frame é lindo, tem esses problemas, tem as patologias, mas pensem, quando vocês pensarem em steel frame, ele tem que ser detalhado, tem que ser pensado. Não é igual uma obra de alvenaria, que você pode ir começando a fundação. Eu não acho que pode ir começando a fundação sem um planejamento, mas é o que a gente acontece, que você vai começar a fundação e aí você vê qual vai ser o ponto de partida. Vai furando as brocas lá, o topógrafo já marcou, a perfuratriz vai lá e fura. Não concordo também com isso, mas no steel a gente não tem essa margem. Ela é uma obra muito rápida, ela tem que estar muito bem compatibilizada. Os projetos complementares, que a gente chama, mas que para mim são essenciais, eu recomendo para todos os clientes. E quando a gente vai executar, eu exijo de todos os clientes, que são projetos elétrico, hidráulico, luminotécnico,
faz um briefing com o seu cliente certinho, de tomada. Tá certo aqui, o engenheiro elétrico colocou só 2 tomadas na cozinha, é o que você usa? Não, eu quero 10 tomadas. Por quê? Porque o estilo é muito rápido. E você não pode ficar mudando. Você não tem essa margem, eu vou ficar mudando. Qualquer coisa eu derrubo a parede que ficou mal feito. O estilo não tem isso. O estilo fez na fábrica e é assim que ele vai ser montado em loco. E é rápido. Se você não exigiu elétrico e hidráulico do seu cliente, quando tiver a obra andando, eu vejo isso. Cara, tiro no pé. Também não vai ser uma obra mais rápida. Porque aí você vai ter que parar a obra, esperar seu cliente para passar as instalações e depois começar a fazer os fechamentos. Então, eu gosto do estilo por causa disso, porque ele já é culturalmente. Eu não consigo, nem se eu quiser, eu não consigo fazer sem ter os projetos, sem ter as compatibilizações, porque eu preciso disso para executar. Eu preciso compatibilizar o meu arquitetônico com o hidrossanitário, porque é radier. Como eu vou passar o esgoto depois? Eu vou quebrar para mudar? Certo? Outro ponto, a nossa mão de obra civil para a fundação, ela também tem que ser boa. Não dá para corrigir depois, porque depois está concretado. Mesmo se for sapata corrida, vai estar, você precisa fazer o contrapiso para fixar os painéis. E aí? Como você muda um tubo de esgoto depois? Você quebra o seu radier? Não pode. Então, seu topógrafo, seu mestre de obra, seu pedreiro tem que ser bom. Na concretagem, eu vou economizar, vou fazer na carriola a concretagem do radier. Faz isso não, gente. Vamos pagar aí seus R$900 numa lança para sair bonitinho. Para ninguém fazer cagada, jogar. Falei. Para ninguém fazer errado, jogar concreto na tubulação, mexer o tubo de lugar, porque não pode, porque a gente não tem volta. Então, por isso que eu falo, é a industrialização da construção civil. É lindo também levar essa industrialização para a parte de alvenaria. É o ideal dos mundos. Dá? É possível? É. Só que aí a gente tem uma mão de obra um pouco mais difícil de trabalhar, um pouco mais difícil de aceitar. Mas é nosso desafio. A gente está aí para isso. Vamos pôr uma cadeirinha de praia, um guarda-sol e ficar na obra, até o pessoal da obra comprar a cultura de padronização. Vamos fazer um IT, uma instrução de trabalho, que no Steel Frame a gente faz, uma instrução de trabalho falando. Isso aqui, você vai fazer exatamente dessa forma. Montagem de painel, você vai fazer dessa forma. E é aqui, receitinha de bolo. Evita muito erro, viu, gente? Eu ainda não fiz ainda minha pós em gestão de projetos, mas é por isso que eu estou fazendo, para padronizar e levar para obra convencional também, para construção em alvenaria também. E eu acho que vocês já podem ter essa cultura, tanto da limpeza da obra que o Steel Frame nos proporciona e levar isso para a construção de alvenaria. É lindo você chegar em uma obra e ela está organizada. E você vê o quadro de ferramentas, tem lá onde está a turquesa, certinho o lugar, onde está a parafusadeira, e não ficar jogado, e depois não ficar... Fulano, você sabe onde está a turquesa? Onde está o martelo? E em obra tem muito disso. É cultural. Já vão pensando nisso para vocês já saírem daqui com esse pensamento, tá? Que vem da industrialização dos serviços que o Steel Frame nos proporciona. No Steel é mais fácil? Não, não é. O que é mais fácil é que eles já vêm com essa cultura.
Porque onde eles vão se especializar, onde eles vão aprender a montar, já exige isso. Já exige essa metodologia, né, de fazer isso. É mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida? Muitas, né? Vocês querem perguntar? Eu vou sugerir, na tua pergunta de dúvidas até, que o Rodrigo entre agora mostrando também junto contigo os problemas e vocês façam um embate aí. Só não pode sair briga, tá? Então, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer enorme estar aqui falando para vocês, todos os engenheiros. Eu vou fazer um pouco um comercial. Meu filho também se formou esse ano em engenharia, mas engenharia de produção. Então tem um pouquinho no sangue aí. Eu sou o Rodrigo, tenho 42 anos. Eu iniciei os trabalhos na nossa rede de postos, que é uma empresa familiar. Meu pai iniciou a primeira unidade em 86. Eu entrei com ele em 96 na segunda unidade, quando foi feita. Eu também digo que eu não sou engenheiro, mas todas as nossas unidades nós mesmos desenvolvemos, nós mesmos que construímos, acompanhamos toda a construção de todas elas. Hoje a gente tem 4 em Marília. E aí a primeira foto, que foi o início desse projeto que a gente iniciou em parceria com a Ipiranga, que nos foi dado essa tarefa, essa missão, digamos assim, de construir um posto ecoeficiente, no conceito de uma obra limpa e de uma obra ecossustentável em todos os sentidos, desde a parte elétrica, hidráulica, também na parte do tipo de construção, no qual nos foi apresentado o steel frame, para como seria a nossa solução para essa edificação. Aí a gente vê um canteiro de obras que era todo também projetado por eles, que tinha aquelas plaquinhas lá na frente, são todas, todo o resíduo da obra, ele era separado de acordo com a sua classificação. Então, assim, a obra ela tinha todo um conceito ecoeficiente. Aqui a gente inicia a primeira etapa, que é o do radier, bem dito pela Rúbia, é um ponto muito crítico do processo, que você tem que ter absurdamente bem definidos os pontos de elétrica e hidráulica, inicialmente, antes de concretar o radier. Vocês podem ver que eu também chamei um topógrafo com um GPS milimétrico para posicionar os pontos, porque quando você tem esses pontos, eles têm que sair exatamente na reta das paredes, dos locais que eles têm que estar, que realmente não pode quebrar o radier. Aqui também mostrando, né, a gente colocou essa caixa que deu uma pequena variação assim, que poderia ter. Aqui o radier praticamente já pronto. Aqui a caixa de reciclagem de água, na verdade aproveitamento da água da pluvial, também no conceito ecoeficiente. Aqui mais uma obra. Aqui já iniciando a montagem dos perfis aí dos painéis, né, como vocês chamam. A gente usou aquele aço que já é projetado, que ele já vem, aquele nome que você utilizou lá. Aqui um detalhe também, que dá para ver que vocês veem uma espécie de uma trave aí, que parece uma trave de futebol americano. Aí a gente usou o aço mais pesado, porque ele ia ser o que ia receber a estrutura da bomba que ia encostar na alvenaria. Então era uma situação muito crítica, porque o steel frame é um aço leve e teria que receber a cobertura da bomba que iria conectar na alvenaria, ali na parte da edificação. Então foi utilizado esse aço mais forte. Aqui também uma foto mostrando, começando a subir. Teve o local mais alto, acho que dava em torno de 9 metros de altura. Aqui eu já relato alguns detalhes de que foi o que a gente começou assim, uns pontos críticos do processo, que nem, por exemplo, essa conexão dessa tesoura que foi o telhado da troca de óleo. Ao meu entendimento, assim, foi todo projetado a parte do aço, mas a conexão em alguns momentos ela não era assim
tão perfeita. E até, como a Rúbia disse, hoje eles já evoluíram, colocando alguns suportes, algumas coisas, umas conexões, né, que melhora esse trabalho dessa parte nesses encaixes. Aqui a obra também já subindo, é uma obra de 2 pavimentos, com uma laje técnica lá em cima também, de caixa d'água, vocês vão ver. Aí também, aqui foi uma opção minha de utilizar como piso, eu não sei exatamente o nome dessa placa, mas ela é uma placa cimentícia, ela é madeira, depois placa cimentícia novamente. Ela não foi só usado o USB no piso, foi essa placa que ela é bem espessa, eu usei no piso superior, assim, como o chão do piso superior. Aqui uma parte crítica que ela falou, a minha obra, ela encostou no muro traseiro, assim, ela fazia divisa com outro terreno. A gente fez esse muro, nós fizemos esse muro de alvenaria e o steel frame conectou ali. É uma coisa um pouco crítica, que na verdade assim, como eu usei a minha obra, foi também diferente da dela, que ela já usa o steel frame como estrutural. A minha obra precisava do USB para estruturar. Então a gente utilizou o USB tanto dentro quanto fora, para sobrar a parte de estrutural. Nesse caso, ficou sem USB nessa parte traseira aí. Aqui dá para ver onde que hoje é a loja de conveniência, assim, a parte superior, a quantidade de vigas que foi utilizado para receber o pavimento secundário. Aí ela já está praticamente toda estruturada e já começa a receber o emplacamento aí que vai estruturar. Nesse momento da obra, eu vou dizer para vocês, foi um dos piores momentos que a gente passou. Porque quando eu sou daqueles também igual ele, que vai na obra, que sobe lá em cima, que quer saber quantos parafusos tem e tal. Então, assim, nesse momento, quando eu subia naquele canto superior lá, eu balançava, ela movimentava em torno de meio metro, de um lado para o outro. Assim, ó. Eu falava, meu Deus, isso vai cair. E aí foi quando foi iniciando o emplacamento e realmente a obra estruturou, como se fosse um exoesqueleto que travou ela praticamente inteira. Mas nesse momento aqui da obra, eu cito para vocês assim, que a gente executando, chegou a dar medo até. Aqui ela também. Aqui é um ponto também que eu, falando com ela também, depois ela também vai exemplificar, que eu achei também um pouco de problema no processo, que a gente vê nesse canto aqui um ângulo diferente de 90 graus. Eu não sei exatamente se vocês são engenheiros dizer quantos graus tem ali, mas é um ângulo pequeno, aonde que a conexão de um painel com o outro não era perfeito. Então, assim, o parafuso não alcançava em um no outro. E foi assim, eu também, nesse momento, foi uma coisa que eu também coloco como crítico do processo, de que eu fui buscar a normatização, fui buscar como que quando acontecer isso, o que eu faço. E não achei em lugar nenhum, infelizmente. Isso também porque fazem 5 anos que eu fiz essa obra. E aí, eu também fiz um pouco do que o Erickson falou, né? De que se não sabe, vamos estudar à noite, né? E varava a noite estudando, vendo o que poderia ser feito. Foi quando a gente fez essas chapas, que dá para ver um pouco mais embaixo. Depois vai ter uma em detalhe também, um pouco mais embaixo ali, uma chapa que conectava uma peça na outra. Aqui ela já recebendo aquele, não é um plástico, né? Na verdade tem um nome. Membrana. É membrana, né? É membrana. Isso, que ela soa de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Tem essa, que ela faz a parte de permeabilização, né? Que tem que ser colocada também de maneira correta. Aí aqui já é o pátio do posto sendo concretado. Essa é a peça que eu te falei para vocês, né? Que foi assim, até desenvolvida por nós, deu certo, assim, não tivemos problema nenhum, mas foi uma solução que a gente achou na época. Aqui também é uma situação que eu quero relatar para vocês, que também vai de vocês pensarem sobre o processo, que a gente usou o USB, usou a membrana e usamos a placa cimentícia na frente. Qual foi o principal objetivo desse? Que a gente também, nos meus estudos, eu vi que o processo construtivo ele também tem um ponto crítico que é o fogo. E como a gente estava trabalhando com líquidos inflamáveis, a ideia de utilizar a placa cimentícia foi também para que a gente conseguisse ter uma resistência maior ao fogo.
Aí depois dessa placa cimentícia, vocês vão ver que no final a gente ainda coloca o ACM, que é o alumínio, que é onde fez a beleza da frente da fachada da loja. Aqui é o piso do segundo pavimento, que dá para ver que a gente usou aquele mais grosso. Aqui é onde ia receber a cobertura da bomba, que ela conecta ali, ficou as esferas, a placa cimentícia aplicada. Aqui é uma coisa muito importante, falando da parte técnica, aí vocês sabem mais do que eu, mas eu sei que assim é uma coisa muito importante, então quis tirar foto do parafuso. Que na verdade são dois tipos, um que você vai usar para pôr USB e outro você vai usar para pôr a cimentícia. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas foi o que a gente fez. Então assim, não é usar qualquer parafuso que vem na frente, tem o parafuso correto para cada tipo de coisa que você vai utilizar. E que às vezes o pessoal acha que eu já sei, já sai colocando, e quando você visita a obra, você dava o parafuso certo, quando você visita a obra, ele estava usando o outro para colocar no lugar que não era para colocar aquilo. Então, assim, é um pouco da cultura, que nem ela falou, frisou, a parte da mão de obra, é um pouco cultural deles já saberem o que fazer, e não é, tem que acompanhar muito de perto essa obra. Aqui, uma sustentação, não sei, é só o emplacamento, aqui foi as caixas d'água que a gente colocou lá em cima. O projeto, ele tinha uma platibanda, onde está aquela pessoa ali, um pouco maior, mais alta, a caixa d'água era maior. Eu resolvi colocar mais caixa d'água e mais distribuídas. Também que eu entendi que eu acharia que seria melhor para o projeto, tirar um pouco de peso e altura. E ali a gente também fez um revestimento, onde está a parte que seria da caixa d'água, se um dia desse um vazamento, de um emborrachamento, que não iria gerar uma infiltração futura da obra. Aqui também o projeto previa, a gente fez algumas alterações, que seria uma laje técnica aqui, que a gente só impermeabilizaria e não teria telhado. Aí eu falei, não, vai ter telhado. Então eu fui cobrir a laje técnica também. Aqui vai ter depois outra foto do telhado. Aqui já estava finalizando também a parte da cimentícia da fachada. Aqui já era cobrindo, tá vendo? Eu fiz um telhado e cobri a laje técnica, que eu sei também, imaginei, na verdade, no futuro, a gente ter que substituir alguma placa por uma questão de umidade. Então eu falei assim, o telhado é necessário. Assim, quanto mais a gente proteger e selar esse tipo de obra, é ganho de anos e anos de durabilidade, vida útil. Aqui só aqui eu utilizei a lã de rocha. E aí, como eu tinha emplacado de OSB do lado de fora, eu usei, com aqueles grampos, né? Porque realmente fazia o que ela falou. A lã de rocha, a hora que você colocava, ela descia e ficava na parte de baixo e uma parte ficava descoberta. A gente utilizou lã de rocha na época. Ali também tem uma outra plaquinha também, se você perto da corda no meio, que é um quadradinho que conectava uma peça na outra ali, que também a gente fez. Aqui a parte do gesso, que eu utilizo o gesso, a gente utilizou o gesso verde, onde colocou o azulejo, né, que recebe melhor, né, que segura a umidade. Aqui a parte da loja também. O que a gente utilizou, onde descia a tubulação mais grossa, a gente fazia uma parede na frente da outra, assim, e entre elas descia a tubulação mais grossa também, para não comprometer a parte estrutural, assim. A gente também fazia tipo uma... Aí seria o drywall, né, propriamente para passar a tubulação. A gente utilizou isso também. Aqui é uma coisa também importante que eu chamo a atenção de vocês na hora que vocês forem executar uma obra maior, porque você não pode se escorar na própria obra, porque você não consegue fazer um furo e colocar um andaime e rebocar. E aí a solução que foi executada foi o andaime fachadeiro, serviu perfeitamente. A gente também colocou lá, está bem seguro o pessoal com aqueles coletes também, que prendia, se caísse, assim, com aquela linha da vida, assim, passando um cabo de aço em volta da obra inteira. Isso aí também foi uma preocupação muito grande, que era muito alto, justamente nesse ponto. Mas esse andaime fachadeiro, assim, funcionou muito, muito bem. A gente iniciou usando o andaime comum, aquele trem balançava, e aí a gente passava uma corda na obra que a gente não podia furar ela, não podia fazer o que tinha que fazer. Foi um momento da obra crítico também, que a solução foi muito legal. Aqui é a nossa escada,
que também eu fiz ela 3 vezes, não ficou bom, até ficar desse jeito e ficou muito boa. É lógico, hoje ela não está assim, ela tem um revestimento ainda de borracha, tal, tem um fechamento, tem tudo, mas foi como ela foi feita também com aquela placa mais grossa. Aqui o parafuso que foi utilizado nessa placa, que é o correto também, que ele é mais comprido, alto brocante. Aqui já é o segundo pavimento, já recebendo toda a parte de gesso, todo o piso. Aqui foi o dia que estava sendo erguido, está um pouco escuro, mas estava sendo erguido a estrutura metálica do posto que conectava naqueles 2 pilares e que recebia as esperas da edificação principal. Aqui foi a laje técnica que era lá em cima, a gente colocou aqui em cima da troca de óleo, um lugar mais baixo. Aí eu fiz uma chapa daquela, igual de assoalho de ônibus, em cima daquela treliça que recebeu os motores do ar-condicionado. Também eu tirei lá de cima da edificação e joguei no lugar mais baixo, que era em cima do telhado da troca de óleo. Aqui foi onde a gente fez os banheiros, que a gente utilizou a massa e colocou aquela tela de galinheiro também para reforçar, já prevendo dilatação da obra. Aqui foi no segundo pavimento, o piso todo lá da parte do escritório, usou essa massa autonivelante, que a gente usou o piso laminado de clicar, que também era previsto o piso de alvenaria, ou seja, pesar um horror lá em cima. Eu usei essa solução, ficou perfeita e muito melhor, totalmente compatível, deixei a obra mais leve do que deveria. Aqui é o piso instalado, que está um pouco ruim a foto. Aqui foi uma situação também bem delicada, que eu também não sabia o que fazer. Bem em cima da loja de conveniência, tinha previsto 2 banheiros, né? 2 banheiros com chuveiro e tudo mais. Eu falava, nossa, como que eu vou impermeabilizar o segundo andar com aqueles pisos que são placas, né? Conectadas uma na outra. Mesmo que a gente colocou o piso de alvenaria ali, o azulejo, pode dar uma infiltração, uma umidade. Aí a gente utilizou esse piso box aí, que é utilizado, como a Rúbia falou, em navio, em trailers, esse tipo de coisa. Assim, ficou perfeita a impermeabilização, nunca caiu uma gotinha lá embaixo. Aqui já conectada a cobertura e já recebendo o ACM, ó, que ele ainda não tirou, ele é branquinho, bonito, ainda estava com o plástico na frente, mas já recebendo o ACM, que deu uma finalização da fachada, da entrada da loja muito boa, assim, deu um acabamento muito bom. Aqui já é o posto praticamente um dia antes de inaugurar, finalizado. Está vendo como a cobertura das bombas, ela conecta na edificação principal. Aí dá para ver melhor também. Esse aqui é um momento que eu recebi a foto de um colaborador nosso, que hoje não está mais presente entre nós, é uma pessoa que era meu mestre de obra, um braço direito, esquerdo, amigo, e que infelizmente faz 3 anos que ele faleceu, e foi uma pessoa que teve uma excelente, uma monstruosa contribuição nessa obra e várias outras que a gente já fez. Chamava Antônio Alves Lopes, é uma pessoa assim, que a gente tinha um carinho muito grande por ele, eu resolvi ver a foto e lembrei e pus aqui. Aí que eu teria que falar é isso aí. Sobre a minha experiência, resumindo, falando num geral, se vocês me perguntassem se eu faria outra obra de steel frame, falo para vocês, faria. Eu senti falta de a gente ter um material para buscar uma normatização, que até a Rúbia falou que está finalizando, né? Colocaria alguns poréns, eu não utilizaria os ângulos diferentes de 90 graus, eu talvez não utilizaria o segundo andar. Por uma obra rápida, para algo assim mais fácil, eu utilizaria o steel frame. Para falar assim, faria uma obra de 3 andares, 2 andares, uma coisa mais complexa, eu já pensaria que não. O principal objetivo que foi a questão de trazer agilidade para a obra, a gente não conseguiu ter isso, porque o tempo todo a gente tinha que... Eu também fui muito criterioso para... Eu falei assim, o tempo já não é mais problema, o problema é a gente fazer bem feito. Tanto é que a obra hoje tem 5 anos, não temos nada grave na obra, a obra perfeita. Na questão do custo, ela se igualou à alvenaria, a gente... Quando calculou também, nos venderam assim, vai ser mais barato, tal. Ela se igualou à alvenaria, não ficou mais barato. Então, assim, o que eu digo para vocês é isso, assim, tem que pensar, cada caso vai ser um caso que
realmente é um processo construtivo que não deve deixar de ser considerado. Eu acho ele importante, ele também é um pouco, como dá para ver nela, assim, a pessoa se empolga, a pessoa gosta, é muito bacana. E a mão de obra também é uma coisa muito, muito importante, porque a gente virava as costas, assim, a pessoa já não estava ali colocando os 4 parafusos que deveria colocar. Então, assim, tem que ter uma pessoa nesse tipo de obra, assim, bem gabaritada, bem detalhista, assim, olhando detalhe por detalhe, viga por viga. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Rodrigo. É assim, a questão que o Rodrigo falou, que eu não estava conseguindo fazer as conexões que deveriam ser feitas, que ele desenvolveu uma peça, né, para fazer a junção. Eu tive nos Estados Unidos painéis. também, eu vi alguma coisa do wood frame, e eu falei, nossa, eles usam no wood, eu vou usar no steel, e aí deu certo. Isso, a gente vem da parte do esquadro, da parte do prumo, que se tivesse, provavelmente estaria encaixando, ângulos diferentes de 90 graus. Realmente tem conexões especiais, não é que não dá para fazer, dá para fazer, só que realmente tem o detalhamento das conexões. E ele falou uma coisa ali no começo da treliça. Quando a treliça tem mais de 3 nós, no nó dela tem mais de 3 perfis chegando, automaticamente a gente é obrigado a usar uma chapa de goussê. E ali tinha a treliça em cima e um painel embaixo. Então, em alguns nós, a gente tinha que realmente usar a chapa de goussê, que é uma chapa que você coloca no nó, juntando o painel da treliça com o painel de cima e um monte de parafuso. Porque no steel, o que faz as ligações, o que faz funcionar são os parafusos. Então, se fala que é para ter 10 parafusos, que geralmente na chapa de goussê é algo assim, coloquem 10 parafusos. Às vezes a gente via o do lado com 11 e esse aqui com 8, tá? Tinha uns que eles punham a mais também. Porque precisa. Outra observação. Ele colocou o piso no banheiro, esse piso especial e tudo mais. Não é necessário, tá? Claro que ele já estava com uma série de receios, ótimo. Mas não é necessário. Como é feito? Faz a laje do steel frame, que é estrutura OSB, concreto com a malha pop para estruturar o concreto e faz uma impermeabilização com a manta asfáltica. Plaquei e sobe a manta asfáltica para a gente não ter problema mesmo. Já dá muito bom. Fomos assim, do que a gente tinha na época, tal, né? Pelo sim, pelo não, vamos deixar sobrar para realmente, assim, como era algo novo, a gente não ter problema futuro. Sempre a ideia foi essa, assim, de até exagerar um pouco, alguns exageros, mas assim, hoje a obra está lá e está muito bem, assim. Outra coisa, sobre norma. A gente ainda não tem realmente a norma, tá? A gente só tem algumas DATEX. O que são DATEX? São as empresas que contratam uma empresa especializada. Então, a LP, a Smart, que são fornecedores de material de steel frame, contratam uma empresa para colocar o que ela julga ser certo. Então, a gente tem algumas DATEX que funcionam. Normas de referência, norma americana e norma da Alemanha, que a gente usa aqui no Brasil. Então, é difícil a gente conseguir conciliar, porque as duas são diferentes, têm pontos em comuns, só que a nossa realidade aqui também é outra, o nosso clima é outro, a nossa utilização é outra. Então, realmente é muito difícil. Era para ter saído a primeira parte da norma o ano passado, agora com Covid e tudo mais, se tudo der certo, até julho desse ano sai a primeira parte. Já tá elaborada ela e tudo mais. Porém, mesmo a gente não tendo norma, a Caixa já financia esse tipo de obra, tá? Financia para construção ou a obra pronta, a Caixa já financia. A única coisa que a gente não consegue é fazer o não é Minha Casa Minha Vida mais, né? Casa Verde e Amarela.
que ainda não viabiliza, tem alguns pontos que aí a caixa fica meio assim, a gente não consegue. O Minha Casa Minha Vida? Então, é isso. Se você for na caixa e conversar com eles, eles não dão um ok pro Minha Casa Minha Vida, não, verde e amarelo. Já deixo. Exatamente, para container a gente já consegue mesmo. Mas é isso aí, eu espero ter colaborado, contribuído aí. Obrigado a oportunidade de trazer a nossa experiência que a gente teve com esse tipo de edificação aí. Muito obrigado. Muito obrigada, gente.